Olá pessoal, tudo bem? Voltemos, meus amigos, vamos dar sequência ao nosso curso, vamos continuar resolvendo exercício, tá? Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Desde já, é com muita satisfação que a gente, tá certo? Está aqui trabalhando em prol do seu aprendizado, em prol da sua aprovação. Esse é o nosso maior objetivo, tá legal? Então, de antemão, você, desde já, foco total para que a gente possa fazer uma aula bacana de resolução de exercícios, tá bom? Então vamos lá, mais uma questãozinha para você. Anote, por favor, vamos lá. Bom, ao realizar uma reportagem que aborda a produção, a preocupação dos cidadãos em investir numa renda alternativa para complementar a aposentadoria, a jornalista de uma emissora de TV obteve por meio de um órgão de estatística os seguintes dados coletados em um grupo de 100 trabalhadores. 35 pessoas têm preferência em investir na caderneta de poupança. 42 preferem investir em imóveis. 26 preferem investir em um plano de previdência privada. 9 têm preferência pela caderneta de poupança e imóveis. 12 preferem investimento em imóveis e previdência privada. 10 preferem a caderneta de poupança e a previdência privada. 4 preferem investir de 3 formas: caderneta de poupança, imóveis e previdência privada, tá? Aí o que você vai observar como pergunta da questão? Ele diz assim: com o intuito de realizar uma entrevista no estúdio da emissora, a jornalista decide entrar em contato e convidar ao acaso uma das pessoas do grupo pesquisado. Qual a probabilidade da pessoa escolhida não ter preferência por nenhuma das 3 opções de investimento citadas? Pessoal, é pertinente você lembrar que essa questão ela fala sobre 3, tá certo? Digamos assim, 3 setores diferentes, tá? O objetivo aqui é analisar a preocupação dos cidadãos com a questão da aposentadoria. Então vamos colocar aqui 3 diagramas, tá certo? 3 diagramas e vamos fazer as continhas básicas, tá? E nesses 3 diagramas nós vamos colocar direitinho as observações, ok? Então vamos lá. Bom, nesse caso nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar as informações, colocar os dados. Colocando os dados direitinho, o que é que você observa? Tá? Colocando os dados direitinho, o que é que você observa? Olha só. Bom, tá aqui as informações. Então vamos lá. Primeiro de tudo, ele fala, tá? De 3 situações diferentes. Quais são as 3 situações? Ele fala primeiro da caderneta de poupança, o outro imóveis e o outro previdência privada. Caderneta de poupança, imóveis e previdência privada. Então aqui nós vamos colocar caderneta de poupança, aqui imóveis e aqui previdência privada, tá? Ok? Então vamos começar o preenchimento. Primeiro ele coloca o seguinte, ele coloca assim: 35 pessoas preferem investir na caderneta de poupança. 35 pessoas preferem investir na caderneta de poupança. É pertinente você começar por onde? Olha só, você jamais vai começar pelas informações gerais. Você vai começar pela interseção dos 3, que o problema acabou de dizer para você. 4 preferem investir de 3 formas, ou seja, 4 preferem investir na caderneta de poupança, imóveis e previdência privada. Então eu venho aqui e coloco o valor 4. Agora nós vamos fazer a interseção 2 a 2, tá? Caderneta de poupança e imóveis, nós temos o valor. Caderneta de... Bom, só para ficar direitinho, 4 você já utilizou. Preferem caderneta de poupança e imóveis,
São 9 que preferem os 2. Só que você observa bem que aqui na interseção você já tem 4, tá? Então aqui eu só vou colocar mais quantos? Só vou colocar mais 5, totalizando o quê? Totalizando para você os 9 que foram citados, tá? Ok? Começando sempre pela interseção dos 3. Bom, agora o que é que você vai fazer? Você vai agora, tá? Observar outra informação. Ele diz que 12 preferem imóveis e previdência privada. Imóveis e previdência privada. Então vamos lá. Imóveis e previdência privada são 12, tá? Mas observe que eu já tenho 4 na interseção dos 2. Então só vou acrescentar mais 8. Ou seja, 8 mais 4 totalizam 12, tá? 8 mais 4, 12. Tudo bem. Agora vamos ver. Caderneta de poupança, tá? E previdência privada. Caderneta de poupança e previdência privada. Observando, veja na informação, caderneta de poupança e previdência privada são 10. Se você observar bem, desses 10, eu já tenho 4. Então aqui eu só vou acrescentar mais 6, porque adicionando 6 com os 4 que já tinha, eu totalizo os 10. Agora ele diz que 35, tá certo? Prefere investir em caderneta de poupança. 35. Mas observe que desses 35, quantos eu já tenho? 35, tirando quem? Tirando 5 mais 4 mais 6. Ou seja, tirando 15 da história. 35 menos 15 totalizam o quê? 20. Então aqui só pode ser quanto? 20, tá? Bom, a quantidade de imóveis, 42 preferem investir em imóveis. Então vai ficar assim, 42, tá certo? Tirando 5 mais 4 mais 8, ok? Vamos só checar para ter certeza, né? 42, 35 preferem investir na caderneta de poupança, 42 preferem investir em imóveis. Então vamos lá, 42 imóveis. Então eu vou pegar desses 42, eu vou retirar, tá certo? Quantos? 4 mais 5 mais 8. Ou seja, eu vou retirar quantos? 12. Opa, 12 não. 4 mais 5 mais 8, 17. Vou retirar 17. Bom, 42 tirando 17, vai ficar aqui no caso 25. Então, 25 preferem investir em imóveis. E por último, tá? E por último, 26 preferem investir em um plano de previdência. 26 preferem investir em um plano de previdência. Bom, desses 26, eu vou retirar, tá? Desses 26, eu vou retirar quantos? 6 mais 4 mais 8. Então, eu vou retirar 18. 26 menos 18 fica quanto? 8, né? Então aqui eu vou colocar, na verdade, 8. Tudo bem. E agora, professor? Bom, feito todos esses detalhes, tá certo? Analisadas todas essas possibilidades, o que é que eu vou fazer? As pessoas que não preferem investir em nenhum desses 3, eu vou chamar de quê? De X. Então, X é o quê? Nenhum dos 3, tá certo? Então, o que é que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai adicionar todo mundo, tá? Você vai adicionar, por exemplo, 20 mais 25 mais 8, certo? Mais 6 mais 4, certo? Mais 8, mais 5, tá certo? Então você vai adicionar 20 mais 25 mais 8, mais 6 mais 4 mais 8, mais 5.
e vai somar tudo. Conclusão da história, vamos adicionar tudo. 5 mais 8, 13, com mais 6, 19, 19 com 4, 23, 23 com 8, 31, 31 com 5, 36. Vai 3. 2 mais 2, 4, mais 3, 7. Somando tudo deu 76. Só que a questão me diz que nós temos um total de quantos? Um grupo de 100 trabalhadores. Ora, se o grupo tem 100 trabalhadores, então o que é que eu vou fazer? A ideia é a seguinte. Sabendo que o grupo tem 100 trabalhadores, então qual seria a nossa resposta? A nossa resposta é o seguinte. Bom, eu vou pegar 76, mais os que não preferem investir em nenhum desses três. Isso aqui vai me dar os 100, que é o total. Conclusão da história, quem é esse x? Esse x ele vai ser 100, menos quanto? 76. Logo, esse x vai dar o quê? 20 e 24. 100 menos 76, 24. Ok? Bom, professor, eu quero saber qual seria, tá certo? A probabilidade. Então, vamos lá. Como é que se define uma probabilidade? A probabilidade, ela se define o seguinte. A probabilidade de um determinado evento acontecer define-se como sendo quem? O número de casos favoráveis dividido pelo número de casos o quê? Possíveis, tá? Número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Quantos casos favoráveis nós temos para essa questão? 0,24, ou seja, 0,24 seria 24, né? 24, tá? Dividido pelo número de casos possíveis, que na ideia seria o total. Se você pegar 24 e dividir por 100, você vai ter 0,24. Essa é a probabilidade. Lembrando que a probabilidade, ela deve ser sempre levada em consideração, que tem que ser o valor entre 0 e 1, tá certo? Ok? Não podemos observar uma probabilidade superior a 1, tá certo? A probabilidade, no máximo, ela tem que ser 100%. 0,24, opção correta, letra E, questãozinha de conjuntos com probabilidade. Tá legal? Observado direitinho, vamos para frente. Próxima questão, questão de número 5, uma questão que envolve função de primeiro grau, tá? Ele diz assim, uma escala T de temperatura foi feita com base nas temperaturas mínima e máxima de certa cidade. A correspondência entre a escala T e a escala Celsius é mostrada no gráfico abaixo, tá? Pessoal, detalhe importante. Quando você pega uma função de primeiro grau, certo? Toda função de primeiro grau está relacionada diretamente à questão da proporcionalidade, tá? Questão de função do primeiro grau está relacionada à situação de proporcionalidade. O que eu quero dizer com proporcionalidade? Eu vou aqui colocar, tá certo? Eu não vou resolver essa questão aplicando nos conceitos da lei de formação da função. Eu vou colocar aqui, na verdade, dois gráficos, tá certo? Em que vão definir para mim bem direitinho como é que vai ficar a situação entre as duas escalas. Por exemplo, o zero da escala T vai corresponder a quem? Ao 12. Então, o que é que eu faço? Eu vou fazer assim. Vou colocar aqui o 100 da escala T. Ele vai corresponder diretamente ao zero da escala C. Tá? Desculpe, ao zero não, ao 32, né? O zero da escala, o 100 da escala T, ele vai corresponder ao valor 32 na escala
C. E o zero da escala T, ele vai corresponder ao valor 12 na escala C. Tá, e daí, professor? E daí que nós vamos pensar da seguinte maneira. Bom, ele pede que você encontre uma correspondência. Aqui eu vou colocar T e aqui eu vou colocar C. Então, nós vamos pensar assim. Nós vamos pensar no segmento menor, tá certo? Sobre o segmento maior. Seria essa variação menor sobre esta variação maior. Do outro lado, do mesmo jeito, essa variação menor sobre esta variação maior. Então, como é que você faz? Você faz assim, variação menor, 100 menos T, sobre variação maior, 100 menos 0. Isso é igual a, do outro lado, variação menor, 32 menos C, sobre variação maior, 32 menos 12. Ora, daqui o que é que você vai ter? Você vai ter o seguinte, 100 menos T sobre quanto? Sobre 100 igual a 32 menos C sobre quanto? Sobre 20, tá? Que seria 32 menos 12. Bom, o que vai acontecer aqui? De cara, eu posso simplificar o 100 com o 20. Vamos simplificar o 100 com o 20. Vamos dividir todo mundo por 20. 100 dividido por 20 vai dar 5 e 20 por 20 vai dar quanto? Vai dar 1. Multiplicando, tá? Continuando esse processo, o que é que você vai ter? Você vai ter 100 menos T vezes 1, que dá o próprio 100 menos T. E isso é igual a 32 menos C vezes 5. Então, fica 5 vezes 32 menos C. Ou seja, 100 menos T, isso é igual a 5 vezes 32, 160, menos 5 vezes C. Vamos analisar as opções e vamos ver como é que se configura as opções, tá? Bom, nas opções o que é que nós temos? Ele diz, lembrando que a água ferve, a 100 graus Celsius, em que temperatura a água ferve em graus T. Então vamos concluir, final, só substituir, certo? Então vai ficar 100, tá? Então vai ficar, na verdade, organizando menos T. Então vai ficar menos T igual a 160 menos 5 vezes C menos 100. Ou seja, menos T, isso é igual a 160 menos 100 dá 60, menos 5 vezes C. Mas o C é quanto? 100, porque a água ferve a 100 graus Celsius. Então, eu vou lá no lugar de C e substituo. Ou seja, menos T é igual a menos 440. Como os dois lados da equação estão negativos, vou multiplicar por menos 1 para que eu possa encontrar o T igual a 440. Tá certo? Marcando, portanto, opção correta, letra, vamos lá. Opção correta, letra D de dado, tá? 440, letra D. Então, toda vida que eu puder traçar uma relação envolvendo duas grandezas, x e y, eu posso fazer assim. Se você tem uma grandeza x e uma grandeza y, se elas estão relacionadas deste modo, então eu poderia dizer, por exemplo, 6 e 8, aqui 12 e 20, qual seria a relação
que envolva essas duas grandezas? Muito simples, tá? Você diz que x e y são duas escalas, e aí você vem para cá e faz a proporçãozinha, ou seja, 6 na x vai corresponder a quanto na y? A 12, tá? E se você observar 8 na x, vai corresponder a 20 na y. Então, o valor x vai corresponder ao valor quê? Y. Então, basta você fazer uma proporção. Qual é a proporção que vai ser feita? Você vai pegar o pedaço menor, como foi feito na questão anterior, sobre o pedaço maior. Aqui também, pedaço menor sobre o pedaço maior. Ou seja, você teria 6 menos 8, certo? Sobre 6 menos x. Do outro lado, da mesma forma, 12 menos 20 sobre 12 menos y. Tá, 6 menos 8 dá exatamente menos 2 sobre 6 menos x. Isso é igual a menos 8 sobre 12 menos y. Fazendo as contas, eu posso fazer o seguinte. Observe que em cima eu posso simplificar o menos 2 com menos 8. Vamos dividir todo mundo por menos 2. Vai ficar 1 sobre quem? 6 menos x. Professor, significa dizer que eu posso simplificar esse menos 2 com esse menos 8? Claro que pode. Por que você pode? Porque ambos estão em cima, tá certo? De uma fração e ambos estão em membros opostos. Então eu posso, tá certo? E aqui vai ficar dividido por menos 2, fica 4 sobre 12 menos y. Multiplicando os meus pelos extremos, vai ficar 4, que multiplica 6 menos x. Isso é igual a 12 menos y. Aqui eu vou obter 6 vezes 4, 24, menos 4x. Isso é igual a 12. Logo, o que é que você vai ter? Você vai ter menos y sendo igual a quem? A 24, certo? Menos 4x, tá? Menos 12. Ora, menos y vai ser 24 menos 12 vai ficar 12 menos 4x. Conclusão, o y multiplicando por menos 1 vai ser 4x menos quanto? Menos 12. Essa é a relação gerada por esse exemplo, tá certo? Que é um exemplo extra, tá certo? Justamente para reforçar e que você entenda melhor o contexto da proporcionalidade observada na função do primeiro grau, cujo gráfico é caracterizado através de uma reta, tá certo? Através de uma reta. Bom, passando um pouquinho mais à frente, tá certo? Você vai observar uma nova questão, questão de número 6, ele diz: um grande poluente produzido pela queima de combustíveis fósseis é o SO2, dióxido de enxofre. Uma pesquisa realizada na Noruega e publicada na revista Science em 1972 concluiu que o número N de mortes por semana, tá certo? Em miligramas por metro cúbico do SO2, tá certo? Concluiu que o número N de mortes por semana causadas pela inalação de SO2 estava relacionada com a concentração média C em miligramas por metro cúbico do SO2. Conforme o gráfico abaixo, os pontos C e N dessa relação estão sobre o segmento de reta da figura. Aí ele colocou o gráfico, o que é que nós vamos ter que fazer? Nós vamos agora colher as informações novamente em uma proporção, tá? Porque se você observar, esse gráfico, ele é uma reta, e se é uma reta, caracteriza uma função do primeiro grau. Tá legal? Ele diz, a relação entre N e C
sendo que esse C está entre 100 e entre 700, pode ser dada por... Então vamos lá, vamos pensar. Primeiro de tudo, esse ponto ele vai ter como coordenadas, primeiro, o valor 100, pois ele está em C, e o valor 97. Já esse outro ponto, esse ponto B, ele tem 700 para C e ele tem 115 para B. Bom, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, montando a proporçãozinha, o que é que nós teríamos montando a proporção? Vamos lá, N, tá, e C. O que é que você vai ter nessas informações? N e C, ou seja, o N e o C vão ser relacionados agora assim. Primeiro ponto, 100 para C, 97 para N. 100 para C, 97 para N. 97 para N e 100 para C, tá? Próximo ponto a ser observado é o ponto 700 para C e 115, tá certo? Para N. 700 para C, vamos colocar aqui, 700 para C e 115 para quem? Para N. Bom, aqui eu vou colocar o N, e o N, um ponto genérico, está relacionado diretamente a um ponto também desconhecido de C. Então vamos lá, como é que é feito o procedimento? Pedaço menor, tá certo? Pedaço menor sobre o pedaço maior. Pedaço menor sobre o pedaço maior. Ou seja, vamos lá, 97 menos N sobre 97 menos 115. Isso é igual. Igual a quem? A 100 menos C, tá certo? E agora 100 menos 700. Conclusão, 97 menos N, vou só repetir, certo? 97 menos N sobre 97 menos 115. De cara vai ser negativo, certo? 97 menos 115, eu vou obter como resposta o valor 18. Então fica 18. Isso é igual a quem? A 100 menos C sobre quanto? Sobre menos 600. Professor, eu posso simplificar esses dois denominadores? Eles estão na mesma condição, ou seja, eles são denominadores e ambos estão em membros opostos. Eu posso simplificar? Posso. Eu posso dividir todos por quanto? Eu posso dividir esse resultado por quanto? Posso dividir por menos 6, não posso? Se eu dividir por menos 6, ambos, dividido por menos 6, 18 dividido por menos 6 vai dar como resposta o valor 3, e menos 600 dividido por 6 vai dar o que como resposta? O valor 100. Estou dividindo ambos, tá certo? Por menos 6. Conclusão da história. Continuando, eu vou ter, na verdade, 97 menos quem? Menos N sobre quanto? Sobre 3, igual a quem? Igual a 100 menos C sobre quanto? Sobre 100. Bom, já que isso é uma proporção, vou multiplicar os meios pelos extremos. Então fica 100, que vai multiplicar quem? 97 menos N. Isso é igual a 3 vezes quem?
vezes 100 menos C, tá? Então vai ficar assim, 97 vezes 100, esse número que está fora do parênteses multiplica todos os outros. Vai ficar 970 menos quem? Menos 100N, isso é igual a 3 vezes 100, que vai dar 300, menos 3C. Menos 3C. Conclusão da história. O que é que eu vou ter como opção de resposta? Vai lá. Vai ficar assim. Menos 100N. Isso é igual. Igual a quem? Igual a 300. Menos 3C. Tá? Agora fica menos 970, correto? Menos 970. Ok? Bom, fica multiplicando, vai ficar menos 100N ainda, menos 100N. Isso é igual. 300 menos 970 vai ficar o que, na verdade? 970, vamos fazer aqui no cantinho, 970 tirando 300 vai dar 400 e vai dar 670, né? Então vai ficar menos 670 menos 3C, ok? Conclusão, multiplicando toda a equação por quanto? Multiplicando toda a equação por menos 1. Você vai ter 100N, isso é igual a 3C, mais 670, tá? Bom, e agora? Como é que vai ficar a situação? A situação vai ficar assim. Bom, N vai ser igual. Igual a quem? 3C sobre quem? Sobre 100, certo? Mais 670 sobre 100. Bom, então meu N vai ser 0,03 vezes C mais. Agora vamos ver como é que estão as opções. Observando as opções, o que é que nós temos? Nós temos que N é igual. Veja que eu tenho em função de C, né? Vai ficar exatamente, observando bem, 100 para C, 97 para N. 100 para C, 97 para N. 100 para C, 97 para N. Ok. Bom, 115, né? 115 para N, 700 para C. Aumentou do lado de cá, aumentou do lado de lá. Ok. E a relação entre N e C. Só fazendo uma pequena revisão, observando mais uma vez, reexplicando. 97 para N está para 100 em C, tá? 115 para N está para 700 em C. Vamos observar. 700 para C está para 115 em N, tá? Está para 115 em N. 700 em C está para 115 em N. E o N está relacionado ao C. Então vai lá, vai ficar o seguinte. 97 menos N, tá? Igual sobre 97 menos 115. Isso corresponde a 100 menos C e 100 menos 700, tá? Então vai ficar, bom, fazendo a continha fica 97 menos N, tá? Sobre menos 18, isso é igual a 100 menos C sobre, dividindo por 6, vai ficar, nesse caso, vai ficar dividindo por 6, dividindo por menos 6, menos 18 dividido por menos 6 vai dar 3,
e menos 600 dividido por menos 100 dá 100. Por menos 6 dá 100. Então, ficou 97 menos n sobre 3 igual a 100 menos n sobre 100. Organizando, vai ficar 100 que multiplica 97 menos n. Isso é igual a 3 vezes n menos 3c. Bom, organizando um pouco mais, fica menos 100n igual a 300 menos 3c menos 960, tá? Bom, aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos inverter a posição do n e do c, tá? Porque, observe bem, aqui, me permita, foi só feito um pequeno detalhezinho, tá? Foi só porque vamos voltar aqui nesse processo. Eu acabei subtraindo aqui alguma coisa em que gerou algum resultado que não fosse o que é observado nas opções. Então, vamos analisar aqui o que foi no caso, equivocado. Veja bem, 700, tá certo? 700 de C está para 115 de N. Confere. 97 de N está para 100 de C. Ok. 97 para 115 cresceu, tá certo? E 100 para 700 também cresceu. Então, vamos colocar esses dois resultados aqui. Fazendo aqui esse procedimento, eu vou colocar o N bem aqui, para que você possa observar melhor a relação, tá? E aí vamos colocar aqui 115, tá? Então, vai ficar aqui 115 é o valor de N, tá? 115 é o valor de N. E 700 é o valor de C. E aqui o N, tá, está para o C. Então, vamos lá. Fazendo a continha, o que é que você tem? Fazendo a continha, você tem 97 menos 115 sobre 97 menos N. Então, vamos lá. 97 menos 115 sobre resultado maior, 97 menos N. Aqui do outro lado você vai ter 100 subtraído de 700, tá? 100 menos 700 sobre 100 menos o valor de C, que é a diferença entre o pedaço maior, 100 menos C, tá? Então, vamos lá. 97 menos 115 sobre 97 menos N, pedaço maior. 100 menos 700, pedaço maior, sobre 100 menos C, pedaço menor, sobre o pedaço maior. Bom, 97 menos 115, você vai obter menos 18, tá? Menos 18. 97 menos 115 vai dar menos 18. Então, isso é igual a menos 18 sobre 97 menos N sobre, você vai ter 100 menos 700, que dá menos 600, tá? Sobre 100 menos C. 100 menos C. Bom, o que vai acontecer? Eu posso dividir ambos, tá? Posso dividir ambos por 6. Então, dividindo aqui vai ficar 3. Dividindo aqui vai ficar 3. Em cima, eu vou obter o valor simplificando, tá? Por menos 6 vai ficar 3 sobre 97 menos N, tá? E aqui do outro lado você vai ter, dividindo por menos 6, vai ficar 100, tá? Sobre 100 menos C. Bom, fazendo a continha,
que é que você vai ter? Você vai ter 3 multiplicando quem? 100 menos C. Certo? O que é que você vai ter agora? Vamos lá, voltando. Então, você vai ter 3, tá? Que multiplica 100 menos C igual a 100 que vai multiplicar 97 menos N. Conclusão da história, vai ficar 300, certo? Menos 3C, isso é igual a 9.700 menos 100N, tá? Organizando, vai ficar 300 menos, passando 9.700 ao primeiro membro, ele vem negativo, certo? Menos 3C, isso é exatamente igual, tá? A menos 100N. Bom, professor, 300 menos 9.700 dá menos 9.400, tá? Menos 3C, isso é igual a menos 100N. Bom, observe que todos os fatores estão negativos. Multiplicando por menos 1, ele vai ficar positivo. 3C também vai ficar positivo. E o 100N também vai ficar positivo. Para que eu encontre a relação entre N e C, eu vou ter que passar, tá certo? O 100 que está multiplicando para o outro lado dividindo, tá? Isso aqui sobre 100. Ora, então o meu N vai ser 9.400, eu vou dividir por 100, já que eu posso pegar esse denominador e dividir para as duas, e aqui 3C também dividido por 100. Conclusão, o meu N vai ser 94, tá? 9.400% dá 94, mais 100 dividido por 3, 0,03C. Essa é a relação que envolve o N e o C genéricos, né? Que você vai marcar como opção correta, tá? Opção correta, letra B de bola, 94 mais 0,03C. Tá legal? Ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado a questão da proporcionalidade envolvendo a funçãozinha do primeiro grau. A gente vai ficando por aqui. Bons estudos e até o nosso próximo encontro. Valeu, tchau, tchau.